Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz. Em nome de Deus, o nosso Pai, do seu Filho Jesus Cristo, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meirelles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Falaremos um pouco sobre o Reino do Norte. Isso mesmo. Depois que Salomão realizou aqueles inúmeros pecados de idolatria, de poligamia, de muitos e muitos deuses que ele serviu, deuses que as suas 700 mulheres e 300 concubinas trouxeram para ele, e ele abandonou o Senhor. Depois deste triste caso de Israel, ele se dividiu em dois, em Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, onde tinha a cidade principal, Samaria, e o Reino do Sul, que é Judá, onde estava Jerusalém e o templo do Senhor. Aqui nós selecionei uma passagem aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre um dos profetas mais famosos do Reino do Norte de Israel, que é o profeta Elias. Vamos lembrar que Elias, quando ele apareceu em 1 Reis 17, ele fez uma oração e o céu não se abriu mais para o povo de Israel. Não choveu durante 3 anos. Então houve um período de seca extrema. Consequentemente, o alimento ficou cada vez mais escasso, o alimento e a água. E depois dessa situação, nós vamos ler algumas passagens do profeta Elias que também irão nos esclarecer o que ocorreu depois. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas. E assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isto a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude.
Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e abasteci de comida e água. E agora me dizes, que vai dizer ao meu senhor? Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Que interessante, né? Aqui Elias havia dado uma profecia antes disso, que o céu de Israel não iria receber uma gota de água sequer do Senhor. E por que motivo isso aconteceu? Vamos lembrar que quando houve a separação entre Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, o reino do norte só recebeu reis infiéis ao Senhor. Só recebeu reis que desviaram o povo dos ensinamentos de Deus. E Deus, aqui, ele foi dar sentenças a este povo para que esse povo pudesse retornar aos ensinamentos de Deus. Porém, como nós vemos aqui, eles não se arrependeram, principalmente os reis. Eles serviram a deuses como Baal, como Aserá, dentre muitos outros deuses que não são verdadeiros deuses, mas que serviram para fazer com que o povo de Israel, o reino do norte, se desviasse ainda mais dos ensinamentos de Deus. E Deus, demonstrando a sua misericórdia, demonstrando o seu amor, demonstrando toda a sua compaixão para com aquele povo, ele enviou muitos profetas, tanto que aqui Obadias, ele pertencendo ao reino do norte, um reino que já estava maculado pelo pecado, Obadias era uma pessoa que temia muito o Senhor, assim como diz aqui o versículo 3, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Difícil encontrar uma pessoa assim no reino do norte, mas Obadias, que era o mordomo do rei Acabe, ele era temente, muitíssimo temente ao Senhor. Tanto que depois que a mulher de Acabe, Jezabel, que estava perseguindo os profetas do Senhor, ele acolheu 100 profetas, dividindo-os em 2 cavernas. E Acabe, ele ainda, apesar dos 3 anos de extrema necessidade que o povo estava passando, o reino do norte, com falta de água, com falta de alimentos, ele ainda liberava comida e água para esses profetas. Então ele mantinha a vida desses 100 profetas. E quando a gente vê que Deus ele estava dando suas sentenças e ainda estava disponibilizando mais de 100 profetas para aquele povo, para aquela nação, isso mostra o quanto Deus amava aquela nação, o quanto Deus queria que essa nação voltasse aos ensinamentos de Deus, abandonasse a idolatria, abandonasse os falsos deuses e retornasse aos seus ensinamentos. Porém, como a gente vê na história do povo de Israel, o reino do norte, nenhum rei foi um rei bom, foi um rei que buscou fazer a vontade de Deus. Diferentemente de Judá, que ia alternando um rei bom, um rei ruim, um rei horrível, um rei ótimo. Então o reino do sul, Judá, ele ia alternando. Porém, infelizmente, o reino de Israel, ele foi abandonando cada vez mais a vontade de Deus até que pereceu. Aqui, quando o profeta Elias, ele aparece para Obadias, o rei Acabe estava procurando muito Elias, porque foi Elias, através do profeta Elias, que tudo isso ocorreu. Então, ele era uma cabeça a ser procurada. E aí, quando Obadias,
que estava ajudando o rei a encontrar alimentos para os animais, Deus o surpreendeu. Olha só como Deus é maravilhoso. Às vezes a gente sai para procurar algo, né? No caso, alimentos para animais, no caso de Obadias aqui, ele sendo um servo fiel, um servo útil, um servo que protegeu os profetas do Senhor, alimentou-os no momento de extrema pobreza, de extrema necessidade. Então Obadias foi um servo útil demais, um servo fiel, um servo que nós devemos colocar ele como exemplo para as nossas vidas, a nossa vida cristã. Então, Obadias foi um exemplo numa terra já árida pelo pecado. Obadias estava lá, fiel ao Senhor. Isso é um exemplo maravilhoso para nós. Mas Obadias, ele procurando, ajudando o rei Acabe a procurar alimentos para os animais, e Deus o surpreendeu. Ele encontrou Elias, aquele que poderia ser um instrumento de Deus para fazer com que a chuva voltasse, o alimento retornasse, a água também, e aquele povo pudesse sair da situação em que estava. Aí ele encontrou Elias, porém ele estava muito temente. Ele estava temente com o que o rei iria fazer com ele. Elias solicitou para que avisasse Acabe, para que Obadias avisasse Acabe que ele estava lá. E aqui Obadias ele fala para Elias: o que eu fiz de errado? Ele ficou com medo. Ele ficou com medo de ter encontrado Elias, porque o rei Acabe estava procurando por ele, procurou de reino em reino, tanto que fez com que os povoados que ele foi procurar Elias jurassem para que realmente ele não estivesse lá, para que jurassem para que Elias não estivesse lá, né? E aqui Obadias fala para Elias: o que eu fiz de errado no versículo 9? Para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. Então, aqui a gente vê que o rei Acabe estava procurando avidamente por Elias. Porém, Elias estava lá para tirar a idolatria e mostrar que Deus era o verdadeiro Deus. Aqui, Elias, no versículo 15, ele falou: e disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. No próximo vídeo, amanhã que a gente vai gravar mais um vídeo, eu vou falar o que aconteceu, o desfecho dessa história maravilhosa. Aqui a gente coloca um pouco sobre o exemplo de Obadias nas nossas vidas. Obadias estava vivendo num local onde o nome de Deus foi simplesmente esquecido, porém ele ainda se manteve fiel ao Senhor, protegendo 100 profetas do Senhor. E no dia de amanhã iremos dar continuidade a essa história de Elias, uma história maravilhosa, uma história que mostra um homem de fé, um homem de coragem, um homem até de um grande senso de humor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com o seu bom procedimento, compartilhe ele com a sua vida. Vamos utilizar do exemplo de Obadias e de Elias em nossas vidas. Vamos mostrar para o povo que é um povo idólatra, um povo que está afastado de Deus. Vamos mostrar fidelidade ao Senhor, para que o Senhor nos use da mesma forma como instrumentos vivos na vida dessas pessoas, para que talvez alguma dessas pessoas possam converter o seu coração ao Senhor. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um like, compartilha ele, se inscreva no canal, ative as notificações. E tamo junto aí, boa semana para nós aí. Deus abençoe.